Capítulo 9. A história da tartaruga falsa. Você não pode imaginar como estou feliz em vê-la novamente, queridinha, a duquesa declarou enquanto colocava o braço carinhosamente no de Alice e saíam juntas. Alice ficou muito feliz em encontrá-la com um temperamento tão agradável e pensou consigo mesma que talvez fosse apenas a pimenta que a tornara tão selvagem quando se conheceram na cozinha. Quando eu for duquesa, ela disse para si mesma, embora não com um tom de esperança, não terei pimenta na minha cozinha. A sopa fica muito boa sem ela. Talvez seja sempre a pimenta que deixa as pessoas com temperamento forte, ela continuou, muito satisfeita por ter descoberto um novo tipo de regra, e vinagre que os torna azedos e camomila que os tornam amargos, e açúcar de cevada e as coisas que tornam as crianças com temperamento doce. Eu só queria que as pessoas soubessem disso. Então, elas não seriam tão mesquinhas, sabe? Ela já havia esquecido a duquesa a essa altura e ficou um pouco assustada quando ouviu sua voz perto do ouvido. Você está pensando sobre algo, minha querida? E isso a faz esquecer de falar. Agora, não posso lhe dizer qual é a moral disso, mas vou me lembrar daqui a pouco. Talvez não haja uma. Alice aventurou-se a comentar. Ora, criança, a duquesa falou, tudo tem uma moral, se souber encontrá-la. E enquanto falava, ela se apertou ainda mais do lado de Alice. Alice não gostava muito de ficar tão perto dela. Primeiro, porque a duquesa era muito feia. E, segundo, porque tinha exatamente a altura certa para descansar o queixo sobre o ombro de Alice. E era desconfortavelmente pontudo. Todavia, não queria ser grosseira, e então aguentou o melhor que pôde. O jogo está melhorando agora, falou, mantendo a conversa. É mesmo, disse a duquesa, e a moral disso é, esse amor que faz o mundo girar. Alguém disse, Alice sussurrou, que isso é feito por todos que cuidam da própria vida. Bem, significa quase a mesma coisa, a duquesa respondeu, enfiando o queixo pontudo no ombro de Alice, e acrescentou, e a moral disso é, cuide do sentido, e os sons cuidarão de si mesmos. Como ela gosta de encontrar moral nas coisas, Alice pensou consigo mesma. Ouso dizer que está se perguntando por que não coloco meu braço em volta da sua cintura, disse a duquesa após uma pausa. O motivo é que duvido do temperamento do seu flamingo. Devo tentar o experimento? Ele pode bicar, Alice respondeu cautelosamente, sem se sentir ansiosa para tentar o experimento. É verdade, concordou a duquesa. Flamingos e mostarda bicam. E a moral disso é, aves de mesma pena voam juntas. Só que mostarda não é uma ave, observou Alice. Certa, como sempre, falou a duquesa. Que maneira clara você tem de expressar as coisas. É um mineral, eu acho, disse Alice. Claro que sim, afirmou a duquesa, que parecia pronta para concordar com tudo o que Alice dizia. Há uma grande mina de mostarda aqui perto, e a moral disso é, quanto mais eu ganho, mais você perde. Eu sei, exclamou Alice, que não havia prestado atenção nessa última observação. É um vegetal, não se parece, mas é. Concordo plenamente com você, disse a duquesa, e a moral disso é, seja o que você parece ser, ou
Trocando em miúdos, nunca imagine que você mesma não é outra coisa senão o que poderia parecer a outros do que o que você fosse ou poderia ter sido. Não fosse senão o que você tivesse sido, teria parecido a ele ser de outra maneira. Acho que entenderia isso melhor se o visse por escrito. Assim, ouvindo, não consigo acompanhar muito bem. Alice comentou educadamente. Isso não é nada do que eu poderia dizer se quisesse. A duquesa replicou em um tom satisfeito. Suplico que não se dê ao trabalho de dizer mais do que isso. Alice implorou. Ah, não fale em trabalho, pediu a duquesa. Eu lhe presenteio com tudo o que já disse até agora. Que presente barato, pensou Alice. Fico feliz que não dão presentes de aniversário desse tipo. Mas não se atreveu a dizer isso em voz alta. Pensando de novo? Perguntou a duquesa, com outra fincada do queixo pontudo. Tenho o direito de pensar, Alice respondeu bruscamente, pois estava começando a se sentir preocupada, tão certo quanto os porcos precisam voar. E Mas aqui, para a grande surpresa de Alice, a voz de duquesa desapareceu, mesmo no meio de sua palavra favorita, moral. O braço que estava ligado ao dela começou a tremer. Alice olhou para cima e lá estava a rainha diante delas, com os braços cruzados, franzindo a testa como uma tempestade. Um bom dia, majestade. A duquesa começou, em voz baixa e fraca. Agora dou-lhe um aviso justo, exclamou a rainha, batendo no chão enquanto falava. Você ou sua cabeça devem sumir, e já. Faça a sua escolha. A duquesa fez a sua escolha e se foi em um momento. Vamos continuar com o jogo, ordenou a rainha. Alice, que estava com muito medo de dizer qualquer coisa, lentamente a seguiu de volta para o campo de croquet. Os outros convidados aproveitaram a ausência da rainha e estavam descansando na sombra. Contudo, no momento em que a viram, voltaram correndo para o jogo. A rainha comentou que apenas um momento de atraso lhes custaria a vida. O tempo todo em que estavam jogando, a rainha nunca parava de brigar com os outros jogadores e gritar: cortem a cabeça dele ou cortem a cabeça dela. Aqueles a quem ela sentenciava eram detidos pelos soldados, que, é claro, tiveram de deixar de ser arcos para fazer isso. Por fim, depois de meia hora, não haviam arcos restantes, e todos os jogadores, exceto o rei, a rainha e Alice, estavam sob custódia e condenados à execução. Então, a rainha parou sem fôlego e disse a Alice: Você já viu a tartaruga falsa? Não, respondeu Alice. Nem sei o que é uma tartaruga falsa. É disso que a sopa de tartaruga falsa é feita, afirmou a rainha. Eu nunca vi nem ouvi falar de uma, declarou Alice. Vamos então, falou a rainha, e ela lhe contará sua história. Enquanto se afastavam, Alice ouviu o rei dizer em voz baixa para todo o cortejo: Estão todos perdoados. Ora, isso é uma coisa boa, disse para si mesma, pois se sentia bastante infeliz com o número de execuções que a rainha havia ordenado. Logo, encontraram um grifo dormindo profundamente ao sol. Que coisa mais preguiçosa! Exclamou a rainha. Leve essa moça para ver a tartaruga falsa e ouvir sua história. Devo voltar e ver algumas das execuções que ordenei. Ela se afastou, deixando Alice sozinha com o grifo. Alice não gostou muito da aparência da criatura, mas, no geral, pensou que seria tão seguro ficar com ela quanto ir atrás daquela rainha cruel. Então,
esperou. O grifo sentou-se e esfregou os olhos. Depois observou a rainha até sumir de vista. E então riu. Que divertido, disse o grifo, meio para si, meio para Alice. Qual é a graça? Perguntou Alice. Ora, ela, respondeu o grifo. É tudo fantasia dela. Nunca executam ninguém, sabe? Vamos. Todo mundo diz, vamos lá, aqui. Nunca recebi tantas ordens em toda a minha vida, nunca. Alice pensou enquanto seguia devagar. Eles não haviam ido muito longe antes de verem a tartaruga falsa à distância, sentada em uma pequena borda de uma rocha, triste e solitária. E quando se aproximaram, Alice pôde ouvi-lo suspirando como se seu coração fosse partir. Ela sentiu profunda pena dele. Por que ela está triste? Ela perguntou ao grifo, o qual respondeu quase nas mesmas palavras de antes. É tudo fantasia dela. Ela não está triste, sabe? Vamos. Então foram até a tartaruga falsa, que olhou para eles com grandes olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. Esta jovem aqui, iniciou o grifo, quer conhecer sua história. Ela realmente quer. Contarei a ela, avisou a tartaruga falsa em um tom profundo e vazio. Sentem-se, vocês dois, e não digam uma palavra até que eu termine. Então eles se sentaram e ninguém falou por alguns minutos. Alice pensou consigo mesma. Não vejo como pode terminar se não começar. Mas esperou pacientemente. Uma vez, a tartaruga falsa finalmente disse com um suspiro profundo. Eu era uma tartaruga de verdade. Essas palavras foram seguidas por um silêncio muito longo, interrompido apenas por uma exclamação ocasional de "rã" do grifo e os constantes soluços pesados da tartaruga falsa. Alice estava quase se levantando e dizendo, obrigado, senhor, por sua história interessante, mas não pôde deixar de pensar que devia haver mais por vir. Então, ficou quieta e não disse nada. Quando éramos pequenos, a tartaruga falsa prosseguiu com mais calma, embora ainda chorando um pouco de vez em quando. Fomos para a escola no mar. O professor era um velho tartaruga. Costumávamos chamá-lo de Cágado. Por que vocês o chamavam de Cágado, se ele não era um? Alice questionou. Nós o chamávamos de Cágado porque ele nos ensinou. A tartaruga falsa disse com raiva. Você realmente é muito chato. Você deveria ter vergonha de fazer uma pergunta tão simples, acrescentou o grifo. Então, os dois ficaram em silêncio e olharam para a pobre Alice, que se sentia pronta para se enfiar na terra. Por fim, o grifo disse à tartaruga falsa, prossiga, velho companheiro. Não fique o dia inteiro nisso. E ela continuou com essas palavras. Sim, fomos para a escola no mar, embora você possa não acreditar. Eu nunca disse que não acredito, interrompeu Alice. Você disse, replicou a tartaruga falsa. Segure essa língua, acrescentou o grifo, antes que Alice pudesse falar novamente. A tartaruga falsa continuou. Tivemos a melhor educação. Na verdade, estudávamos todos os dias. Também frequentei uma escola diária, bradou Alice. Você não precisa ter tanto orgulho disso. Com extras? Perguntou a tartaruga falsa, um pouco ansiosa. Sim, respondeu Alice.
aprendíamos francês e música. E lavanderia? Questionou a tartaruga falsa. Certamente que não, Alice falou indignada. Ah, então a sua escola não era realmente boa, disse a tartaruga falsa em um tom de grande alívio. Agora, na nossa, eles tinham no final do boletim extras, francês, música e lavanderia. Você não precisava muito disso, Alice observou. Vivendo no fundo do mar, eu não podia me dar ao luxo de aprender essa matéria. A tartaruga falsa replicou com um suspiro. Eu só fiz o curso regular. O que era isso? Questionou Alice. É óbvio que, para começar, cambalear e contorcer, respondeu a tartaruga falsa, e depois os diferentes ramos da aritmética: ambição, distração, enfeisação e escárnio. Nunca ouvi falar de enfeisação, Alice se aventurou a dizer. O que é isso? O grifo levantou as duas patas em surpresa. Nunca ouviu falar de enfeiar? Exclamou. Você sabe o que é embelezar, eu suponho. Sim, Alice confirmou duvidosamente. Significa fazer qualquer coisa mais bonita. Bem, então, continuou o grifo, se não sabe o que é enfeisação, você é uma estúpida. Alice não se sentiu incentivada a fazer mais perguntas sobre isso, então se virou para a tartaruga falsa e perguntou: o que mais você queria aprender? Bem, havia mistério. A tartaruga falsa respondeu, contando os assuntos. Mistério, antigo e moderno, como a oceanografia. Depois, arrastar. O mestre de arrastar era uma velha enguia que costumava vir uma vez por semana. Ela nos ensinava a arrastar, esticar e desmaiar em espiral. Como era isso? Questionou Alice. Bem, eu mesmo não posso mostrar isso, a tartaruga falsa respondeu. Eu sou muito dura e o grifo nunca aprendeu. Não tive tempo, explicou o grifo. No entanto, fui ao mestre clássico. Ele era um caranguejo velho, ele era. Nunca fui a ele, a tartaruga falsa falou com um suspiro. Ele ensinava risos e luto, costumava dizer. Era isso mesmo, afirmou o grifo, por sua vez suspirando, e as duas criaturas esconderam o rosto nas patas. E quantas horas por dia você fazia aulas? Perguntou Alice, com pressa de mudar de assunto. 10 horas no primeiro dia, respondeu a tartaruga falsa. 9 no dia seguinte e assim por diante. Que plano curioso! Exclamou Alice. Essa é a razão pela qual são chamadas de lições, observou o grifo. Porque elas são porções a cada dia. Essa era uma ideia completamente nova para Alice, e ela pensou um pouco antes de fazer sua próxima observação. Então, o 11º dia deve ter sido um feriado? Claro que foi, confirmou a tartaruga falsa. E como você fez no 12º dia? Alice prosseguiu ansiosamente. Já chega de lições, interrompeu o grifo em um tom decisivo. Agora conte-lhe sobre os jogos.